acontecem, observar e ser sensível a essa observação, né? E aceitar as modificações que elas trazem. E bom, esse episódio é um episódio para relembrar os velhos tempos, é um episódio com áudio somente, não tem vídeo, mas nos próximos nós teremos os vídeos, como sempre, e durante o episódio eu vou contar para vocês aí o porquê dessa transição, né, as novidades que vêm a seguir. Bom, no episódio de hoje eu quero falar muito com você sobre esse tempo de espera, sobre esse tempo de estar no seu próprio tempo, sobre a mudança. Já tem uns meses que eu venho vivendo muitas mudanças a partir do outro, né? E por quê? Porque eu tenho amigas aqui na casa onde eu moro que estão mudando. E eu tenho observado as mudanças, eu tenho compartilhado com elas muito essa alegria pelo novo e essa ansiedade pelo novo que está por vir, esse incerto, né? Porque o novo, ele é muito incerto. E para mim, assim, eu fico muito contente porque eu adoro novidade, eu amo novidade, adoro surpresa. Eu amo ser surpreendida pelas coisas. Normalmente a gente gosta de surpresa boa, né? Mas eu gosto de ser surpreendida, assim, sabe? Quando você não tá esperando algo e algo muito, assim, interessante acontece. É muito mágico, é muito incrível. E aí, assim, eu acho que o novo traz muito isso, sabe? Uau, eu não esperava que isso fosse acontecer. Eu me lembro que eu tava no Uruguai e foi muito legal porque eu morava numa casa com pessoas de lugares diferentes. Então, eu vou contar pra vocês essa história, né? Eu tinha ido fazer voluntariado e eu cancelei a minha inscrição no hostel que eu ia trabalhar. E aí eu decidi procurar outra coisa. Então eu procurei no Facebook, lugar seguro, claro. E aí fui no Facebook, procurei, achei uma moça super simpática. Pessoal, eu tô aqui com minha casa, eu estou no Brasil e eu tenho uma casa no Uruguai, tal. Vou deixar a casa pra uma moça cuidar e tem mais quarto. Eu falei, ok. Fui pra casa, ficar junto com outro pessoal. Então chegou lá, tinha mais 3 pessoas, mais 2 pessoas, não me lembro. Mas enfim, era uma casa muito legal, foi tudo muito tranquilo. E aí o que é o legal dessa história, assim? Primeiro, conheci gente de tudo quanto é jeito. E quando eu fui ver, no meu primeiro dia que eu tinha chegado lá, eu tava comendo churrasco na casa do vizinho, sabe? Que eu nem sabia quem era. Então, surpresas. O novo traz isso, né? Essa mudança, ela traz muita surpresa. Você aproveitar o seu tempo te traz muita observação e você guarda essa surpresa, sabe? Como uma coisa única pra você. Porque é o seu tempo de vivenciar aquilo. E eu me lembro que um determinado dia eu tava com 2 amigos e aí a gente falou assim, gente, vamos sair pra comer alguma coisa, pra fazer uma coisa diferente, não sei o quê. A gente começou a caminhar pela praia e lá tinha umas escadinhas assim, não sei, tinha uns caminhozinhos assim, sabe, na praia onde a gente tava. Quando a gente chegou, gente, tinha um restaurante no meio, assim, meio que no meio, assim, sabe, de uma florestinha e era muito legal. Sabe, era muito, muito legal mesmo, de madeira, tinha muita gente bonita, gente diferente, umas legais, tudo muito legal, assim. E aí, eu lembro que a gente ria muito, porque a gente falou, gente, se a gente tivesse combinado isso aqui, não sairia tão perfeito, assim, sabe, esse jantar. O novo traz isso, sabe? E aí, vendo as minhas amigas, né, se mudando, elas almejando coisas novas, eu ficava assim, não, vai ser muito legal, vai ser muito legal. A única coisa que eu falava era isso, porque o novo, ele traz esse despertar de possibilidades, de coisas novas a serem feitas e um ciclo novo, né? E a gente precisa estar aberto para ele, muito aberto. E eu falo que eu sempre fui uma pessoa, toda vez que eu escuto alguém falando assim, mas eu vou mudar de cidade, eu vou ficar longe disso, ou longe daquela pessoa, eu sempre penso no outro lado. Eu penso assim, mas o tanto de coisa que você vai descobrir lá, coisas sobre você, coisas sobre as suas habilidades. Se você estiver aberto o suficiente para isso, muitas coisas novas aparecem. A gente precisa estar assim, disposto, né? Eu acredito que a vida e viver uma vida que vale a pena ser vivida fala muito sobre isso também, sabe? Sobre disposto, sobre você estar disposto a fazer isso, a disposição,
né, que você precisa entregar para fazer isso. Mas eu confesso para você que eu tenho pensado bastante sobre essa mudança e sobre valorizar esse tempo atual. No último mês, assim, eu lembro de ter ficado um pouco inquieta e querer mudar também, né? Claro, eu tô vendo um monte de gente mudando ao meu redor, isso me deu, sabe, assim, aquele calorzinho no coração de você juntar suas coisas e ir embora, sabe? Me deu essa vontade, confesso pra vocês. E ao menos mudar de algum lado da cidade, para algum outro lado da cidade, sabe? Me deu essa vontade. Mas eu entendi que naquele momento era porque eu estava sendo movida pela mudança do outro. Não era o meu tempo de mudança. E aí, inclusive, como vocês sabem, eu estou gravando um curta-metragem. E em uma dessas entrevistas, até com uma amiga, a gente estava conversando, eu estava contando para ela dessa inquietação que eu estava sentindo, em querer mudar e tudo. E aí ela falou para mim assim, mas você tá no seu tempo, você tá no tempo. Ela me disse assim, você tá no tempo. E aí a gente tava falando da graduação e tudo, eu tava falando que eu tô no 7º período, contando pra ela. E aí, observando isso, ela me disse, né, Ana, você tá no tempo ainda. Você tá ali no tempo, sabe? E eu tenho observado muito isso, assim. A pergunta que eu me faço é, Ana, isso tá no seu tempo? Eu tenho me feito essa pergunta constantemente. Esse é o seu tempo? De fazer determinada coisa, de mudar, de fazer isso. É o seu tempo? Porque às vezes é do outro. E aí a gente tem que aplaudir o outro. Nesse momento, muitas vezes a gente tem que sentar na plateia do outro e aplaudir. Eu tenho pensado muito sobre isso, eu penso sobre isso com muita frequência em relação aos meus amigos, assim, por exemplo, em relação às conquistas das pessoas que estão ao meu redor, que às vezes a gente precisa sentar, né, na plateia e aplaudir essas pessoas. E aí, em outro momento, isso vai acontecer com a gente também. Mas a gente precisa observar qual é o nosso tempo agora. E eu tenho pensado muito sobre essa pergunta, sobre, Ana, esse é o seu tempo? Porque justamente eu tenho feito isso para definir melhor minhas prioridades. Uma observação que eu tenho feito assim durante esses últimos meses é que eu tenho feito muita coisa. E quando a gente faz muita coisa, é muito bom a gente ter clareza no porquê que a gente está fazendo aquilo e definir bem a prioridade daquilo na nossa vida. Porque senão a gente faz muita coisa, a gente entra naquilo que eu sempre falo aqui, piloto automático, você não observa, você não percebe e acaba que você não sabe por que você está fazendo aquilo, por não ter bem definidas as prioridades. E além de não ter definido as prioridades, a chance de você não concluir aquilo é muito grande. Então, eu nessas últimas semanas, né, eu precisei de ajuda, família, amigos, para conversar e entender melhor as minhas prioridades, ver com clareza, porque eu tô dentro de mim, então eu vejo de um jeito cheio de emoção, né? O outro, ele vê de um jeito, um ângulo mais frio da situação, então é bom ouvir as outras pessoas sobre determinadas situações. E aí, em relação a esses incômodos, essas inquietações, foi muito importante, porque nas últimas semanas eu sentei e falei, gente, peraí, vamos lá. O que eu tô fazendo agora? Tá, tudo bem, eu sou uma pessoa que eu tô no 7º período da graduação, eu tô fazendo estágio, trabalho, faço isso. O que eu quero agora? Ok, eu quero me formar agora. Vamos terminar a faculdade e depois a gente pensa no mestrado, a gente pensa na pós-graduação, a gente pensa se vai embora ou não. Agora não é momento disso. É claro que a gente tem que projetar e é claro que pensar a longo prazo também é importante. Eu brinco que a palavra oportunista, ela tem um sentido que parece muito pejorativo, mas na verdade a gente tem que ser oportunista com a vida, sabe? E a gente acha que isso é uma coisa ruim, não é. Então a gente tem que projetar, você tem que agarrar as oportunidades que surgirem, mas você precisa estar pronto para elas. E minha mãe até contou uma história para mim, conversando com ela sobre continuar na faculdade, né? Sobre as minhas inquietações em relação à graduação. Ela estava me contando a história de 2 meninas que eram fãs de uma banda, e aí, muito fãs, e aí elas descobriram que a banda estava num lugar, numa cidade. Elas foram para essa cidade, foram encontrar com a banda, correr atrás da banda pela cidade, sabe? E aí, quando elas chegaram, descobriram que a banda estava em determinado hotel.
E tava muito frio nesse hotel, muito frio nessa cidade, né, melhor dizendo. O porteiro, vou dizer assim, o porteiro do hotel disse para elas entrarem e esperarem do lado de dentro, porque tava muito frio. Então, para elas, né, não ficarem mal de saúde. E ele pediu para elas entrarem. E aí, de repente, desce o vocalista da banda e pergunta assim: alguém aqui sabe cantar? E aí, as duas amigas levantam a mão, dizem: eu sei cantar e tal. E aí ele chama as meninas e elas viram back vocals deles, dessa banda. E aí minha mãe tava contando justamente, Ana, a oportunidade. Ela tá lá, mas você tem que estar preparado. Claro, isso é um dom natural delas, elas cantavam bem. Às vezes fizeram aulas durante anos, enfim. Mas a oportunidade estava lá, elas estavam lá, prontas para aquela oportunidade. Então é o caso aqui. Então eu preciso finalizar para estar pronta para as oportunidades que viriam, que vem por aí. E aí minha mãe estava conversando justamente comigo, porque a minha prioridade nesse momento é terminar a graduação. E junto com outras coisas da minha vida que também são minhas prioridades, né? Tem curta-metragem, tem o meu trabalho, que é uma prioridade, tem as coisas da igreja, tudo, essas tarefas são prioridades para mim. Porque a gente precisa saber que algumas coisas elas têm tempo, né? Por exemplo, uma graduação, ela tem tempo de ser concluída. São 5 anos, 4 anos, 10 anos, ela tem um tempo. Você não vai ficar na graduação a vida toda. Agora, por exemplo, as minhas tarefas da igreja são uma prioridade para mim e eu vou ficar nelas a vida toda. Não é isso? Então, definir bem as prioridades e entender qual é o tempo delas e qual é o seu tempo dentro delas. Eu tava até dando um exemplo pra essa amiga minha, contando pra ela: um casamento a gente não espera que acabe. Né? Um casamento a gente não espera que acabe. A gente espera que ele vai ser ali pra vida toda. Agora, uma graduação, determinado tipo de trabalho, o estágio, por exemplo, tudo tem uma finalização. As meninas, né, as minhas amigas que se mudaram de casa, né, que agora a gente tá nessa transição de mudança de moradoras aqui na casa, e eu tinha tempo para acabar, né? Tinha um tempo, a gente sabia, e a gente não sabia que a gente ia se dar tão bem durante o tempo até acabar, mas tem um tempo para acabar, tem um prazo, e é justamente disso que eu tô querendo falar hoje com você que tá me ouvindo. O tempo, aproveitar esse tempo, enquanto não acaba, valorizar muito esse tempo, mas entender quais coisas na vida têm um prazo, sabe? Tem um início, um meio e um fim. Tudo na vida tem, mas algumas coisas elas são para sempre, você vai levar para sempre na sua vida, outras você sabe que elas vão terminar. O que você está fazendo enquanto elas não acabam? Né? Então, por exemplo, a minha graduação. Me fiz essa pergunta: o que eu faço enquanto ela não acaba? Como eu lido com ela enquanto ela não termina? Então, eu preciso rever esses conceitos enquanto ela não termina. Porque ela vai ter um prazo de acabar, né? O estágio, por exemplo, o que eu faço com ele enquanto ele não termina? Durante. Quem que eu sou durante ele? Né? Então, só que isso a gente pode fazer, essas perguntas a gente pode fazer para tudo na nossa vida, para tudo na vida, sabe? E como eu preservo essas coisas que de fato não acabam, não são feitas para acabar. É isso. Eu espero que esse episódio faça muito sentido para você, igual fez para mim, tá fazendo ele aqui. Um detalhe importante que eu já tava me esquecendo de contar é que tô fazendo esse episódio no áudio porque eu tô numa fase de transição para um escritório que vai ser para gravar os episódios, então logo teremos novos cenários e com ambientes diferentes, com pessoas diferentes, mais convidados também. E é isso, agradeço muito por você me ouvir até aqui e volto a dizer que espero que esse episódio faça muito sentido para você, igual fez para mim tá fazendo ele aqui. É isso, até a próxima semana.